Você trouxe ela aqui? Hoje é a formatura do nosso filho. Não me humilhe desse jeito! Não faça uma cena. Você vai assinar. Meu Deus! Ela conhecia minha mãe? Eu não tenho mais medo. Helena Sampaio, por favor, suba ao palco! Você não vai. O primeiro aplauso da manhã morreu no instante em que Álvaro atravessou o corredor central de mãos dadas com Laila. Helena sentiu o salão inteiro se contrair ao redor dela, como se centenas de convidados tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. O vestido vermelho da amante brilhava sob as luzes do auditório, elegante demais para parecer um acidente e íntimo demais para permitir desculpas. Álvaro parou diante da fileira reservada à família, inclinou-se sobre Helena e falou baixo, embora não o suficiente para impedir que a mulher ao lado ouvisse. Não faça uma cena. Hoje é o dia do nosso filho. Helena ergueu os olhos. Foi exatamente por ser o dia dele que você não deveria ter trazido essa mulher. Laila apertou o braço de Álvaro e sorriu com delicadeza estudada. Eu não queria causar desconforto. Álvaro puxou a cadeira vazia ao lado da esposa. Você precisa aceitar a nova realidade. No palco, entre os formandos, Tiago olhava para os três com o rosto pálido. Antes que Helena respondesse, Álvaro se aproximou ainda mais. Depois da formatura, você assina os documentos. Ou eu mesmo conto ao Tiago por que nossa família acabou. Helena não perguntou que versão ele pretendia contar. Conhecia Álvaro o suficiente para saber que a verdade, em suas mãos, sempre surgia aparada e reorganizada até servir aos seus interesses. Ela apenas segurou a bolsa sobre o colo e procurou respirar sem chamar a atenção. À sua frente, duas mães cochichavam enquanto fingiam consultar o programa da cerimônia. À esquerda, um antigo sócio de Álvaro cumprimentou Laila com naturalidade demais, como se aquela apresentação já tivesse sido ensaiada. Você preparou isso, Helena murmurou. Álvaro ajustou os punhos da camisa e manteve os olhos no palco. Preparei uma transição civilizada. Ela sentiu a palavra como um tapa. Civilizada seria não humilhar a mãe do seu filho diante da universidade inteira. Laila fingiu observar os arranjos brancos junto ao palco, mas a satisfação em seus lábios não desapareceu. Ninguém está humilhando você, disse Álvaro. Só não vou mais esconder minha vida para proteger sua sensibilidade. Helena teve vontade de sair, mas Tiago estava a minutos de receber o diploma. Ela passara noites acordada quando ele quase perdeu a bolsa. Vendera joias herdadas da mãe e suportara anos de desprezo para garantir que o filho chegasse até ali. Álvaro não roubaria aquele momento. Quando a música de abertura começou, Tiago voltou os olhos para a frente, mas Helena percebeu a tensão nos ombros rígidos sob a beca azul marinho. Aos 23 anos, ele se parecia cada vez mais com o pai quando tentava esconder o que sentia. Álvaro chamava aquilo de força. Helena sabia que era medo. O mestre de cerimônias agradeceu às famílias, aos professores e aos patrocinadores do programa de bolsas. Ao ouvir aquelas palavras, Helena sentiu um aperto conhecido. Um ano antes, a universidade notificara Tiago de que a ajuda financeira seria reduzida por falta de recursos. Álvaro recusara-se a cobrir a diferença, alegando que o filho precisava aprender responsabilidade, embora gastasse mais em viagens que dizia serem profissionais. Poucos dias depois, a bolsa fora restabelecida por meio de uma doação anônima. Tiago acreditava que o pai havia resolvido tudo em segredo. Helena nunca o corrigira. Naquela manhã, porém, uma mulher de cabelos prateados sentada na primeira fileira virou-se e a encarou. Não foi curiosidade. Foi reconhecimento. Helena sentiu o coração tropeçar. A desconhecida tocou discretamente um broche em forma de camélia, idêntico ao que sua mãe usava em reuniões importantes. A apresentação dos professores começou, e o nome de Vicente Valença surgiu nos telões laterais. Helena perdeu o ar antes mesmo de vê-lo entrar. Ele caminhou até o centro do palco com a segurança contida de quem não precisava disputar atenção. Aos 47 anos, mantinha o mesmo olhar escuro que, décadas antes, percebia suas mentiras antes que ela terminasse de contá-las. Agora dirigia o conselho acadêmico responsável pelas parcerias da universidade e parecia mais reservado, mais duro, mas não indiferente. Ao agradecer aos formandos, Vicente percorreu o auditório com os olhos até encontrá-la. A pausa foi mínima, invisível para quase todos. Para Helena, durou 20 anos. Álvaro percebeu. Então é verdade, disse sem mover os lábios. Ele trabalha aqui. Helena manteve o rosto voltado para o palco. Eu não sabia. Claro que não.
Você nunca sabe de nada quando isso lhe convém. Laila observou Vicente e depois Helena. Vocês se conhecem? Helena não respondeu. No palco, Vicente continuou, mas sua voz mudou. Há momentos em que o silêncio parece proteger quem amamos, disse. Com o tempo, descobrimos que algumas verdades não ditas também ferem. Helena sentiu Álvaro apertar o braço da cadeira. Durante a entrega dos primeiros diplomas, Álvaro recebeu uma mensagem e saiu. Laila permaneceu ao lado de Helena, cruzando as pernas com tranquilidade provocadora. Ele não queria que fosse assim, disse. Helena voltou-se devagar. De mãos dadas diante do nosso filho. Laila sustentou o olhar. Ele queria contar antes, mas você transforma tudo em sacrifício. A esposa silenciosa, a mãe perfeita, a mulher que aguenta qualquer coisa. Helena percebeu algo estranho por trás da arrogância. Laila não falava apenas como amante. Falava como alguém que conhecia discussões privadas, números e documentos. O que ele prometeu a você? Perguntou. O sorriso da jovem vacilou. Uma vida honesta. Álvaro não sabe construir nada honesto. Laila se aproximou. Então assine o divórcio e deixe de ser um obstáculo. Helena sentiu a confirmação antes de compreender os detalhes. Não se tratava apenas de desejo. Havia pressa. Havia um negócio por trás da ruptura. Por que hoje? Por que os documentos precisam ser assinados hoje? Laila se recompôs. Mas tarde demais. Pergunte ao seu marido. Quando Álvaro retornou, carregava uma pasta fina de couro preto. Ele a colocou sob a cadeira, entre os próprios pés. O nome de Tiago foi anunciado pouco antes do meio-dia. Helena se levantou e aplaudiu até as mãos arderem. Por um instante, nada mais existiu. Tiago atravessou o palco, recebeu o diploma de Vicente e sorriu para as câmeras. Em seguida, procurou os pais na plateia. O sorriso desapareceu quando viu Laila encostada em Álvaro. Helena levou a mão ao coração, como fazia desde que ele era criança. Tiago desviou o olhar. A reação do filho doeu mais do que qualquer provocação do marido. Ao voltar ao lugar entre os formandos, ele pegou o celular escondido sob a beca. Segundos depois, o aparelho de Helena vibrou. A mensagem era curta. Mãe, por favor, não faça nada agora. Ela leu 2 vezes. Não faça nada, como se fosse ela a ameaça. Como se sua dor fosse um incêndio que todos precisassem conter, enquanto Álvaro podia exibir a própria traição. Helena começou a digitar uma resposta, mas apagou, guardou o telefone e ergueu a cabeça. Do outro lado do corredor, a mulher do broche de camélia continuava observando-a. Dessa vez, levantou um envelope branco por alguns segundos antes de esconder. Na bolsa. No intervalo entre as turmas, Álvaro empurrou discretamente a pasta de couro na direção de Helena. Vamos resolver isso no salão reservado assim que terminar. Ela não tocou no objeto. Não vou assinar nada sem ler. Você teve semanas. Você me entregou páginas incompletas e disse que o restante era padrão. Os olhos dele endureceram. Não complique. Helena olhou para a pasta e percebeu uma etiqueta parcialmente coberta pela mão do marido. O nome de uma empresa aparecia em letras pequenas. Horizonte Educacional Participações. Ela conhecia aquele nome. A empresa fizera uma proposta recente para assumir 2 centros ligados à universidade. Álvaro dissera que era apenas consultor, mas a urgência revelava algo maior. O que nosso divórcio tem a ver com a Horizonte? Perguntou. Ele retirou a mão da pasta depressa. Nada. Então por que o nome está nos documentos? Laila virou-se, surpresa. Álvaro manteve a expressão controlada, mas uma veia pulsou junto à têmpora. Você está cansada e emocional. Durante anos, aquela frase fizera a Helena duvidar de si mesma. Naquele momento, teve o efeito oposto. Não, respondeu. Eu só comecei a prestar atenção. Vicente retomou o microfone para anunciar uma homenagem aos responsáveis pelo Fundo de Permanência Estudantil. Helena esperava outra formalidade, mas percebeu uma movimentação nos bastidores. A mulher de cabelos prateados levantou-se da primeira fileira. O auditório acompanhou sua passagem com respeito imediato. Ela usava um conjunto marfim, sapatos baixos e o broche de camélia preso perto do coração. Álvaro ficou imóvel. Laila perguntou quem era, e ele não respondeu. Pela primeira vez desde que entrara no salão, o rosto dele perdeu a arrogância. Vicente desceu 2 degraus para receber a desconhecida e ofereceu-lhe a mão. Senhoras e senhores, anunciou, a universidade tem a honra de receber uma das principais responsáveis pela reconstrução do nosso programa de bolsas.
A mulher subiu ao palco sem pressa. Quando se aproximou de Vicente, trocou com ele palavras que o microfone não captou. Ele olhou imediatamente para Helena. Álvaro fechou os dedos sobre a pasta. Nós vamos embora, disse. Helena não se moveu. A cerimônia não terminou. Terminou para nós. Ele tentou segurar o pulso dela, mas Helena recuou. Não encoste em mim. Tiago percebeu a tensão e se levantou meio passo, impedido por um colega. A mulher misteriosa chegou ao púlpito e esperou que os aplausos cessassem. Sua presença não era teatral, mas fazia o espaço inteiro obedecer. Meu nome é Celina Arantes, começou com voz firme. Durante muitos anos, escolhi trabalhar longe das câmeras porque acreditava que algumas formas de proteção exigiam discrição. Helena sentiu a garganta fechar. O sobrenome atingiu uma memória distante, envelopes que chegavam à casa de sua mãe, telefonemas encerrados quando ela entrava na sala, uma fotografia antiga de duas jovens diante de uma fazenda de café. Celina falou sobre estudantes que quase abandonaram os estudos, famílias que fizeram sacrifícios invisíveis e mulheres cujos nomes haviam sido apagados das histórias que ajudaram a construir. Cada frase parecia avançar na direção de Helena. Álvaro se inclinou para Laila. Saia agora e leve a pasta. Laila hesitou. Helena colocou o pé sobre a alça antes que ela pudesse puxá-la. A pasta fica. Álvaro fitou a esposa com ódio silencioso, mas não ousou criar uma cena enquanto todos olhavam para o palco. Celina abriu o envelope branco e retirou um cartão. Vicente permaneceu alguns passos atrás, sério, os olhos presos em Helena. A homenagem de hoje não pertence apenas aos grandes doadores, disse Celina. Ela pertence a quem protegeu este fundo quando ninguém sabia que ele estava prestes a desaparecer. Tiago franziu a testa. Helena sentiu o sangue abandonar o rosto. Álvaro se levantou, mas 2 membros da organização pediram que permanecesse sentado. Celina olhou para a plateia e sorriu diretamente para Helena. Não era triunfo. Era o sorriso doloroso de alguém que havia esperado muito tempo. Há 24 anos, fiz uma promessa a uma mulher chamada Beatriz Sampaio, continuou. Ao ouvir o nome da mãe, Helena apertou a bolsa contra o peito. Álvaro sussurrou um palavrão. Tiago virou-se no palco, completamente atento. Celina ergueu o cartão. Prometi que, quando chegasse o momento, sua filha não precisaria mais permanecer escondida para proteger os outros. Helena Sampaio, por favor, suba ao palco. O salão inteiro se voltou para ela. Álvaro segurou seu braço. Você não vai. Helena olhou para a mão dele, depois para Vicente e Celina. Pela primeira vez em muitos anos, não sentiu medo de desobedecer. Soltou-se, levantou-se e deu o primeiro passo em direção à verdade. Helena atravessou o corredor sob centenas de olhares, ouvindo o ruído dos próprios passos como se o auditório tivesse se transformado num túnel estreito. Quando chegou ao palco, Celina estendeu a mão, mas não a abraçou. Havia respeito naquele gesto e também uma cautela que sugeria segredos ainda perigosos demais para serem expostos. Sua mãe estaria orgulhosa de ver você aqui, disse ela, longe o bastante do microfone para que apenas Helena ouvisse. Você conheceu minha mãe? A pergunta saiu quase sem voz. Celina apertou seus dedos. Mais do que você imagina. Em seguida, virou-se para o público e explicou que Helena havia sido uma das pessoas responsáveis, ainda que de forma anônima, pela continuidade do fundo de bolsas. O salão explodiu em aplausos. Tiago permaneceu imóvel entre os formandos, encarando a mãe como se visse uma desconhecida. Helena sentiu vergonha de receber um reconhecimento que não compreendia. Eu não fiz isso, murmurou. Celina respondeu sem perder o sorriso. Fez sim. Só não sabia que ainda tinha o direito de fazer. Da plateia, Álvaro se levantou e saiu, arrastando Laila consigo. Antes de desaparecer pela porta lateral, lançou a Helena um olhar que não continha apenas raiva, continha medo. Vicente aproximou-se para entregar a Helena uma pequena placa de homenagem. Quando seus dedos se tocaram, os dois recuaram quase ao mesmo tempo. Parabéns, disse ele, formal demais para alguém que um dia conhecera cada uma de suas inseguranças. Eu não sabia de nada disso. Helena lançou um olhar para Celina. Nem eu. Vicente percebeu sua confusão, mas não teve tempo de perguntar. O mestre de cerimônias chamou os demais homenageados, e Celina conduziu Helena até a lateral do palco. Precisamos conversar em particular, disse. Agora. Helena olhou para Tiago, que acabava de deixar a fila dos formandos. Meu filho está me esperando. Seu marido também, respondeu Celina.
E ele sabe exatamente por que estou aqui. A frase fez Helena parar. Nos bastidores, o som dos aplausos parecia distante. Celina abriu uma porta estreita que dava para uma sala de reuniões reservada aos convidados institucionais. Sobre a mesa havia uma pasta azul escura, um envelope amarelado e uma fotografia antiga. Helena reconheceu a mãe antes mesmo de se aproximar. Beatriz aparecia ao lado de Celina, ambas jovens, diante de uma propriedade rural. Entre elas, um homem segurava um contrato enrolado. O rosto dele fora cortado da fotografia. Minha mãe nunca falou de você, disse Helena. Celina sentou-se sem demonstrar ofensa. Porque eu pedi que não falasse. Na época, meu nome poderia prejudicá-la. Helena permaneceu de pé. Quero saber por que fui chamada diante de todos. Celina abriu a pasta e mostrou um documento com o nome Fundação Beatriz Sampaio. Sua mãe criou esta estrutura pouco antes de morrer. Parte dos rendimentos das propriedades e das participações que ela ainda controlava foi destinada a projetos educacionais. Você é a beneficiária principal e também a sucessora prevista para presidir a fundação. Helena soltou uma risada curta, sem humor. Isso é impossível. Álvaro administrou o inventário. Ele disse que as dívidas consumiram quase tudo. As dívidas consumiram o que estava no inventário visível. Celina empurrou o documento na direção dela. Beatriz não confiava completamente em seu marido. Ela suspeitava que ele estivesse usando sua fragilidade emocional para assumir decisões que não lhe pertenciam. Helena sentiu o estômago apertar. Por que ninguém me contou? Celina sustentou seu olhar. Porque você assinou uma procuração ampla depois do funeral. E porque, durante anos, recusou todos os contatos que fizemos. Helena balançou a cabeça. Eu nunca recebi contato algum. A porta se abriu antes que Celina respondesse. Álvaro entrou sem bater, seguido por Laila e por um funcionário da universidade que tentava contê-lo. Esta conversa terminou, declarou. Celina nem se levantou. Na verdade, ela está apenas começando. Álvaro colocou a pasta preta sobre a mesa e olhou para Helena. Tiago está lá fora. Você vai transformar a formatura dele num espetáculo por causa de uma mulher que apareceu do nada? Helena sentiu a antiga culpa tentar se instalar, mas a imagem do broche de camélia e dos documentos diante dela impediram que cedesse. Celina não apareceu do nada. Você sabia quem ela era. Álvaro abriu um sorriso frio. Eu sabia que ela perseguia sua mãe com teorias e ressentimentos. Celina fechou a pasta azul com calma. Eu era responsável por impedir que você tivesse acesso ao patrimônio protegido. Laila desviou os olhos. Álvaro se aproximou da esposa. Não escute essa mulher. Ela quer usar você para reabrir disputas antigas. Helena indicou a pasta preta. E você quer que eu assine o quê? Ele respirou fundo, como se falasse com uma criança. Um acordo de separação e a confirmação de que não tem interesse na Horizonte Educacional. Celina ergueu as sobrancelhas. Curioso. Helena possui direito de veto indireto sobre qualquer operação envolvendo ativos ligados à fundação. O silêncio que se seguiu foi mais esclarecedor do que qualquer confissão. Álvaro perdeu a cor por um instante e Laila apertou a alça da bolsa com força. Helena encarou o marido. Você disse que a Horizonte não tinha relação comigo. E não tem, desde que você assine. Então tem. Álvaro passou a mão pelo rosto e baixou a voz. A empresa está prestes a concluir uma aquisição importante. Se você criar obstáculos agora, centenas de empregos podem ser afetados. Celina soltou uma respiração impaciente. É assim que ele sempre faz. Transforma a própria ambição numa responsabilidade moral dos outros. Álvaro bateu a palma na mesa. Você não conhece nosso casamento. Conheço os documentos. Helena recuou quando percebeu que a discussão estava prestes a sair do controle. Chega, ninguém vai decidir por mim. O marido virou-se para ela, surpreso com o tom. Você não entende a dimensão disso. Talvez porque você passou 20 anos garantindo que eu não entendesse. A frase pareceu atingir algo profundo. Álvaro não respondeu imediatamente. Então se inclinou perto dela. Pense no Tiago. Se isso vier a público, ele começará a carreira associado a um escândalo financeiro. Helena reconheceu a ameaça escondida sob a preocupação. Tiago surgiu à porta no pior momento possível. Ainda segurava o diploma, mas a alegria da cerimônia havia desaparecido. Que escândalo financeiro? Perguntou. Álvaro se virou depressa. Nenhum. Sua mãe está sendo confundida por pessoas que querem aproveitar a fragilidade dela. Helena sentiu a humilhação voltar, desta vez acompanhada de raiva.
Não fale de mim como se eu não estivesse aqui. Tiago olhou de um adulto para outro. Por que aquela mulher disse que a mãe sustentou o fundo de bolsas? Celina levantou-se. Porque parte da renda de um patrimônio pertencente à família dela foi usada para isso. Minha mãe sabia? Não completamente. Tiago franziu a testa. Como alguém pode financiar uma bolsa sem saber? Álvaro interveio. É exatamente por isso que essa história não faz sentido. Celina retirou do envelope uma série de comprovantes e relatórios. Os recursos estavam vinculados a uma fundação criada por sua avó. Quando a universidade enfrentou dificuldades, autorizei a transferência seguindo as regras previstas por Beatriz. Tiago olhou para Helena. Você me deixou acreditar que foi meu pai. A dor na voz dele não era acusação pura. Era desorientação. Helena tentou se aproximar. Eu também acreditava que ele tinha resolvido. Álvaro permaneceu em silêncio, e esse silêncio respondeu por ele. Tiago saiu da sala sem esperar explicações. Helena tentou segui-lo, mas Celina segurou seu braço. Dê a ele alguns minutos. Ele acha que menti. Ele vai descobrir que você também foi mantida no escuro. Helena soltou-se. Isso não torna a dor menor. No corredor, Vicente esperava encostado à parede, como se tivesse percebido que o encontro terminaria mal. Tiago passou por mim, disse. Está na área externa. Helena fez menção de ir, mas ele continuou. Álvaro foi atrás dele. Ela parou. Vicente observou a porta da sala e depois o rosto dela. Você está bem? A pergunta simples quase rompeu o controle que Helena mantinha. Não sei o que é verdade. Então não assine nada hoje. Celina disse que tentou falar comigo durante anos. Vicente baixou os olhos. Ela tentou. Helena sentiu o peito apertar. Você sabia? Eu soube de algumas tentativas quando comecei a trabalhar com a fundação. Pedi para entregar uma carta pessoalmente. Ela encarou o homem. Que carta? Vicente hesitou apenas um segundo, mas foi suficiente. Uma carta que escrevi depois de descobrir que você tinha se casado. Eu precisava saber se aquela decisão tinha sido sua. Helena se afastou como se ele tivesse tocado numa ferida aberta. Você desapareceu. Seu pai me mandou embora. Meu pai estava morto quando eu me casei. Vicente assentiu lentamente, mas Álvaro já trabalhava com ele. Foi Álvaro quem me entregou uma carta assinada por você, dizendo que eu deveria parar de procurá-la. Helena sentiu o corredor inclinar. Eu nunca escrevi isso. Vicente fechou os olhos por um instante, contendo uma emoção antiga. Hoje eu sei. Na época, acreditei porque a carta mencionava coisas que apenas você conhecia. E você não veio confirmar. A pergunta saiu mais amarga do que ela pretendia. Eu fui à sua casa 3 vezes. Disseram que você não queria me receber. Depois vi o anúncio do seu noivado. Helena lembrou-se das semanas após a morte da mãe, quando Álvaro controlava telefonemas, visitas e papéis, sob o argumento de proteger. Lá. Eu estava medicada, mal conseguia sair do quarto. Vicente cerrou a mandíbula. Eu deveria ter insistido. Sim, ela respondeu. Deveria. Nenhum dos dois tentou suavizar a verdade. A mágoa pertencia aos dois, construída por manipulação, mas também por orgulho e silêncio. Do lado de fora do prédio, Helena encontrou Tiago perto de uma fonte, ainda vestido com a beca. Álvaro falava com ele em voz baixa, a mão pousada sobre seu ombro. Quando Helena se aproximou, o marido interrompeu a conversa. Tiago parecia dividido. Seu pai contou o que está acontecendo? Perguntou ela. Ele disse que Celina quer usar o nome da vovó para tomar a empresa. Helena olhou para Álvaro. Foi isso que você disse? Eu expliquei a situação da maneira mais simples. Você mentiu. Tiago ergueu a voz. Alguém pode parar de falar como se eu fosse uma criança. Os 3 ficaram em silêncio. Ele tirou o capelo e o apertou entre as mãos. Hoje devia ser o melhor dia da minha vida. Meu pai aparece com outra mulher. Minha mãe sobe ao palco como dona de um fundo que ninguém conhecia. E agora vocês estão discutindo patrimônio. O que mais esconderam de mim? Helena quis dizer tudo, mas percebeu que ainda não conhecia metade da história. Eu não sei, respondeu com honestidade, mas vou descobrir. Álvaro riu sem humor. E destruir nossa família no processo. Helena sustentou o olhar dele. Você trouxe sua amante para a formatura do nosso filho. Não use a palavra família para me ameaçar. Tiago foi embora sozinho, recusando a carona dos dois. Álvaro permaneceu junto ao carro, observando o filho atravessar o estacionamento. Por alguns segundos, pareceu apenas um pai arrependido. Então sua expressão voltou a endurecer. Você tem até amanhã de manhã.
disse a Helena. Assine o acordo e tudo isso pode permanecer privado. E se eu não assinar? Ele abriu a porta do carro para Laila, que esperava em silêncio. A Horizonte fará a aquisição sem você, mas Tiago descobrirá detalhes sobre sua mãe que talvez preferisse não conhecer. Helena sentiu o medo retornar. Que detalhes? Álvaro fechou a porta e se inclinou na direção dela. Pergunte a Celina por que Beatriz cortou o rosto daquele homem na fotografia. Depois entrou no carro e partiu. Helena permaneceu imóvel, tentando compreender se aquilo era apenas mais uma manipulação. Quando voltou à sala reservada, Celina já recolhera os documentos. A fotografia antiga continuava sobre a mesa. Helena a pegou e virou. No verso, havia uma frase escrita pela mãe. Celina, proteja Helena dele, mesmo que um dia ela me odeie. Abaixo da frase, aparecia uma data de 24 anos antes e uma inicial que Helena reconheceu imediatamente. Era a mesma inicial que Álvaro usava em todas as suas assinaturas privadas. Helena passou a noite diante da fotografia, incapaz de afastar os olhos da inicial no verso. Às 3 da manhã, ligou para Celina e exigiu respostas. A mulher chegou ao apartamento antes do amanhecer, trazendo a pasta azul e uma expressão que já não tentava protegê-la da dor. A inicial é de Álvaro? Perguntou Helena assim que a porta se fechou. Celina demorou alguns segundos. Sim. Helena apertou a fotografia entre os dedos. Minha mãe escreveu que você deveria me proteger dele 24 anos atrás. Eu nem era casada. Celina sentou-se devagar. Álvaro começou a trabalhar para seu pai quando ainda era muito jovem. Inteligente, disciplinado, sempre disposto a resolver o que ninguém mais queria tocar. Beatriz gostava dele no início, até descobrir o quê. Celina abriu um envelope e retirou cópias de transferências antigas, que ele desviava informações internas para investidores interessados nas terras da família. Não roubava diretamente, criava crises, desvalorizava ativos e aparecia depois como a única pessoa capaz de salvar tudo. Helena sentiu o estômago revirar. Minha mãe sabia, suspeitava, mas não tinha provas suficientes. E quando tentou afastar, Lô, seu pai, adoeceu. Álvaro se tornou indispensável. Helena se levantou, caminhando de um lado para o outro. Então ele se aproximou de mim para ficar perto da família. Celina não respondeu imediatamente, talvez no começo. O problema é que, com homens como ele, ambição e afeto acabam se confundindo. Ao nascer do dia, Helena encontrou Tiago esperando no corredor do prédio. Ele não estava mais com a beca, mas ainda carregava o diploma dentro da pasta da universidade, como se não tivesse decidido se aquele objeto representava orgulho ou vergonha. Pai disse que você passou a noite com aquela mulher, falou sem cumprimentá-la. Celina tem documentos sobre a vovó e sobre ele. Helena abriu a porta, mas Tiago não entrou. Também. O rapaz respirou fundo. Eu preciso saber uma coisa. Você pretende destruir a empresa? Não existe uma resposta simples. Pai disse que se você bloquear a aquisição, centenas de funcionários podem perder o emprego. Helena fechou os olhos por um instante. Álvaro já havia escolhido sua arma. Não dinheiro, não ameaça direta, mas culpa. Seu pai está usando pessoas que trabalham para ele como escudo. Tiago deu um passo para trás. Você sempre diz isso, que ele manipula, que ele controla, que ele decide tudo, mas você ficou com ele durante 20 anos. A frase a atingiu com precisão. Eu fiquei porque tinha medo de perder você. E agora eu devo agradecer? Helena tentou tocar o braço do filho, mas ele recuou. Eu só queria que você tivesse uma vida estável. Tiago riu sem humor. Então me deixou acreditar que meu pai era quem pagava tudo, que era ele quem segurava nossa família. Você também escondeu a verdade. Helena percebeu que não poderia se defender sem admitir que sua própria omissão o havia ferido. Sim, disse. Eu escondi, e estava errada. Naquela tarde, Celina levou Helena até o antigo escritório da Fundação Beatriz Sampaio, instalado num prédio discreto nos jardins. Vicente já estava lá, analisando os registros da universidade ligados ao Horizonte Educacional. A presença dele a incomodou e, ao mesmo tempo, trouxe uma segurança que Helena não queria admitir. Encontrei algo, disse Vicente. A Horizonte não quer apenas comprar 2 centros acadêmicos. Ela pretende assumir a gestão do Fundo de Permanência Estudantil por 20 anos. Helena se aproximou da tela. Por que Álvaro teria interesse numa fundação que vive de doações? Porque o fundo recebe terrenos, participações e incentivos vinculados a projetos sociais, explicou Celina. Controlar a gestão
significa decidir quais ativos serão vendidos, incorporados ou transferidos. Vicente mostrou uma sequência de contratos. E a aquisição precisa de uma autorização indireta da Fundação Beatriz, porque parte dos recursos originais veio dela. Helena compreendeu por que o divórcio e a renúncia precisavam ser assinados antes da operação. Ele queria me retirar da sucessão. Exatamente, disse Celina. Com você fora, a diretoria temporária poderia aprovar o negócio sem oposição. Helena olhou para Vicente. Há provas de fraude? Há sinais de conflito de interesse, pressão e informações omitidas. Ainda não o bastante para derrubá-lo. Celina fechou a pasta. Por isso ele está com pressa. Se a operação for concluída antes de você assumir formalmente a fundação, será muito mais difícil reverter. Laila apareceu no escritório pouco antes do anoitecer, sem maquiagem e sem o vestido vermelho que a transformara em símbolo da humilhação pública. Vestia calça escura, camisa branca e carregava uma pasta pequena contra o peito. Helena não escondeu a surpresa. Como conseguiu este endereço? Álvaro guardou no celular. Laila olhou para Vicente e Celina, desconfortável. Preciso falar com Helena sozinha. Celina recusou, mas Helena pediu que os dois permanecessem na sala ao lado. Quando ficaram a sós, Leila colocou a pasta sobre a mesa. Eu não vim pedir desculpas. Ainda bem. Não tenho energia para uma encenação. A jovem respirou fundo. Álvaro me contratou 2 anos atrás para cuidar da comunicação da Horizonte. Nosso relacionamento começou depois. Helena folheou os documentos e encontrou planejamentos de imprensa, roteiros de entrevistas e instruções para construir a imagem de Álvaro como empresário que superara uma esposa emocionalmente instável. Você ajudou a preparar isso? Sim, Laila não tentou negar. Ele dizia que você se recusava a aceitar o fim do casamento e ameaçava prejudicar a empresa. Eu acreditei. Helena levantou um dos papéis. E a formatura? Foi planejada para obrigar você a reagir diante das câmeras. Se gritasse, chorasse ou atacasse alguém, ele teria imagens para provar que você não estava em condições de presidir a fundação. Helena sentiu um frio percorrer a nuca. Você sabia disso quando sentou ao meu lado? Leila baixou os olhos. Sabia. A confissão não trouxe alívio. Trouxe uma raiva silenciosa, mais pesada do que qualquer explosão. Por que está me contando agora? Perguntou Helena. Laila abriu a pasta em outra página. Porque ele mentiu para mim também. Disse que depois da aquisição, eu seria sócia da área de comunicação. Ontem descobri que meu nome aparece como responsável por pagamentos que nunca autorizei. Helena encontrou transferências feitas para empresas de fachada. Ele preparou você para levar a culpa. Laila assentiu. Se o negócio der errado, eu viro a amante oportunista que desviou dinheiro. Ele sai como vítima de 2 mulheres instáveis. Por alguns segundos, as duas se encararam sem solidariedade, mas também sem a hostilidade simples que Álvaro cultivara entre elas. Você quer que eu a proteja? Perguntou Helena. Quero que impeça a aquisição, e quero entregar tudo o que tenho. Isso não apaga o que fez. Eu sei. Laila fechou os olhos. Mas talvez impeça que ele faça pior. Antes de sair, deixou um pendrive sobre a mesa. Helena chamou Celina e Vicente. Os 3 examinaram os arquivos, mas encontraram apenas planilhas incompletas, mensagens fragmentadas e cópias de pagamentos. Era suficiente para aumentar as suspeitas, não para derrubar Álvaro. Ele sempre mantém a parte decisiva fora do alcance dos outros, disse Celina, e usa quem está perto como descartável. Na manhã seguinte, a crise explodiu antes que Helena pudesse decidir o próximo passo. Um portal de notícias publicou fotografias da formatura, acompanhadas da manchete sobre uma disputa familiar envolvendo a universidade, a fundação e a aquisição da Horizonte. O texto descrevia Helena como uma herdeira afastada da vida empresarial que reaparecera de forma oportunista para impedir um investimento milionário. Em poucos minutos, repórteres cercaram o prédio da fundação. Funcionários da Horizonte começaram a compartilhar mensagens de medo sobre possíveis demissões. Álvaro concedeu uma entrevista diante da sede da empresa, com o rosto cansado e a voz controlada. Minha prioridade sempre foi proteger os empregos e preservar a dignidade da minha família, declarou. Infelizmente, questões emocionais privadas estão sendo utilizadas para interferir numa operação legítima. Helena assistiu à entrevista numa sala escura. Tiago apareceu ao lado do pai não para falar, mas para atravessar a multidão junto dele. A imagem foi suficiente. Ele escolheu o lado de Álvaro, disse Helena.
Vicente desligou a televisão. Ele está assustado. Não muda o que fez. Não. Mas medo não é o mesmo que lealdade. Helena virou-se para ele. Você sempre encontra uma maneira de explicar por que as pessoas me deixam. O silêncio entre os dois se tornou denso. Vicente aceitou o golpe sem reagir, talvez porque eu ainda tente explicar por que eu também deixei. A dor antiga surgiu com mais força do que Helena esperava. Você recebeu uma carta e desistiu de mim. Vicente se aproximou, mas manteve distância. Eu tinha 27 anos, nenhum poder e uma família endividada. Álvaro me mostrou documentos dizendo que seu pai me acusaria de fraude se eu continuasse perto de você. Helena ficou imóvel. Que fraude? Um contrato assinado no escritório da sua família. Meu nome aparecia como intermediário de uma venda irregular. Eu nunca tinha visto aquele documento. Celina, que ouvira da porta, empalideceu. A fotografia, murmurou. Helena olhou para ela. O homem cortado. Celina assentiu. Era o pai de Vicente. Vicente fechou os olhos. Ele trabalhou com Beatriz e tentou ajudá-la a provar que Álvaro manipulava os ativos. Pouco depois foi acusado de desvio e perdeu tudo. Helena sentiu as peças se aproximarem, mas ainda não se encaixarem por completo. Minha mãe sabia que ele era inocente? Suspeitava, disse Celina. Foi por isso que criou a fundação e separou parte do patrimônio. Ela queria ganhar tempo. Vicente encarou Helena. Eu fui embora porque acreditava que, se permanecesse, arrastaria você para a ruína. Ela sentiu lágrimas, mas não permitiu que caíssem. E eu me casei com Álvaro porque ele disse que era a única forma de salvar o que restava da minha família. Nenhum dos dois era inocente. Ambos haviam escolhido o medo. No fim daquela tarde, Tiago finalmente ligou. Mãe, precisamos conversar. Helena concordou em encontrá-lo num café perto da Avenida Paulista. Quando chegou, percebeu que Álvaro já estava sentado com ele. Sobre a mesa havia cópias de extratos bancários e uma gravação impressa de mensagens de Laila. O que é isso? Perguntou Helena. Álvaro permaneceu calmo. Provas de que Laila desviou dinheiro e procurou você para negociar proteção. Tiago empurrou os papéis na direção da mãe. Ela foi ao escritório da fundação? Helena não mentiu. Foi. E você aceitou documentos dela. Porque eles mostram que seu pai planejou me desacreditar. Álvaro soltou um suspiro decepcionado. Não há nada que comprove isso. Só arquivos adulterados por uma mulher desesperada. Tiago encarou Helena. Você está trabalhando com a amante do meu pai? Estou tentando descobrir a verdade. Ou está tentando vencer? A pergunta a feriu. Álvaro aproveitou o silêncio. Helena, assine a suspensão temporária da sua nomeação. Deixe uma auditoria independente trabalhar. Depois, se tudo estiver limpo, você assume. Celina já havia alertado que a suspensão permitiria à diretoria aprovar a aquisição sem ela. Não vou assinar. Tiago se levantou. Então talvez pai tenha razão. Talvez isso já não seja sobre a vovó nem sobre mim. Talvez seja só vingança. Helena saiu do café com a sensação de ter perdido o filho, o passado e qualquer chance de ser acreditada. Vicente a esperava do lado de fora, mas ela não perguntou como sabia onde encontrar. Lá. Não quero consolo, disse. Não vim consolar. Ele entregou um envelope fechado. Vim porque encontrei isto nos arquivos da universidade. Dentro, havia uma cópia do contrato que supostamente incriminara o pai de Vicente. No rodapé, quase invisível, aparecia o código de um cartório e a data de autenticação. O contrato foi reconhecido 3 dias depois da morte do seu pai, explicou Vicente. Mas a assinatura dele consta como presencial. Helena sentiu o coração acelerar. Então é falso. Provavelmente. Mas há algo pior. Vicente apontou para a lista de testemunhas. Uma delas era Álvaro. A outra era Beatriz Sampaio. Helena ficou sem ar. Minha mãe assinou? Ou alguém quis que parecesse que ela assinou? Nesse momento, o celular dela vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido, acompanhada por uma fotografia de Tiago entrando no carro de Álvaro. Abaixo, apenas uma frase. Assine até a meia-noite, ou seu filho verá a gravação que Beatriz fez antes de morrer. Helena mostrou a tela a Vicente. Pela primeira vez, ele perdeu completamente a calma. Ele tem a gravação. Que gravação? Vicente a encarou com uma expressão que misturava medo e culpa, aquela em que sua mãe acusa um de nós dois de ter destruído sua família. Helena não assinou antes da meia-noite. Às 11h58, sentada na sala da Fundação Beatriz Sampaio com Celina e Vicente,
Ela colocou o telefone sobre a mesa e observou a contagem regressiva criada por Álvaro perder o poder. Ele vai divulgar a gravação, disse Vicente andando de um lado para o outro. Então vamos ouvi-la antes, respondeu Helena. Celina abriu um cofre embutido atrás de uma estante e retirou uma caixa de madeira escura, marcada com o mesmo símbolo de camélia do broche. Dentro havia cartas, fitas antigas e um caderno de capa verde. Beatriz deixou isso comigo, mas proibiu que eu entregasse tudo enquanto você permanecesse legalmente representada por Álvaro. Helena tocou o caderno sem abri-lo. Minha mãe sabia que ele assumiria o controle. Ela temia que você confundisse proteção com amor. A frase doeu porque era verdadeira. Poucos minutos depois da meia-noite, a mensagem chegou. Álvaro enviara um arquivo de áudio de 40 segundos e uma ameaça curta. Amanhã, às 10, a imprensa ouvirá tudo. Helena apertou o botão. A voz fraca de Beatriz encheu a sala. Se minha filha perder tudo, a culpa será daquele homem. Ele entrou em nossa casa, destruiu a confiança de Helena e transformou amor em medo. O áudio terminava antes de citar um nome. Vicente ficou pálido. Ele vai dizer que ela falava de mim. Celina olhou para a caixa. Porque essa não é a gravação completa. O caderno verde continha registros feitos por Beatriz nos últimos meses de vida. Não eram confissões perfeitas nem provas prontas para um tribunal, mas um mapa cuidadoso das suspeitas que ela tentara organizar. Havia datas de reuniões, códigos de contratos e anotações sobre Álvaro ter copiado arquivos do escritório. Em uma página, Beatriz escrevera que Vicente e o pai dele estavam sendo usados como distração para encobrir uma operação maior. Em outra, descrevia a preocupação com a aproximação de Álvaro e Helena. Ele aprendeu o que ela teme e oferece exatamente a segurança que retirou dela. Dizia uma linha. Helena fechou os olhos, lembrando-se de como, após a morte do pai, Álvaro surgira com soluções para cada crise, decidira quem podia visitá-la e insistira que Vicente havia fugido para não ser responsabilizado. Ele não apenas aproveitou minha fragilidade, murmurou. Ele a construiu. Celina colocou uma fita sobre a mesa. Esta é a cópia que Beatriz me entregou. O aparelho antigo foi ligado e a mesma voz fraca começou a falar. Desta vez, porém, a gravação continuou. Não foi Vicente quem destruiu nossa família. Foi Álvaro. Vicente foi covarde ao partir sem enfrentar a mentira. Mas Álvaro criou a mentira. Falsificou a assinatura de meu marido e usou o amor de minha filha como porta de entrada para tudo o que queria controlar. Vicente sentou-se como se as pernas tivessem perdido a força. Helena continuou ouvindo. Beatriz mencionava que ainda não possuía provas completas, mas havia protegido os ativos restantes e enviado cópias de documentos a 2 pessoas. Uma era Celina. A outra nunca era identificada na gravação. Quem recebeu a segunda cópia? Perguntou Helena. Celina hesitou. O pai de Vicente. Ele levantou o rosto. Meu pai morreu dizendo que tinha falhado com Beatriz. Ele não falhou, respondeu Celina. Escondeu os documentos antes de ser acusado. Eu nunca soube onde. Vicente passou a mão pelos cabelos, tomado por uma mistura de alívio e raiva. Álvaro sabia que existia outra cópia, por isso destruiu a reputação dele. Helena abriu novamente o caderno e encontrou uma referência a um armário particular mantido pela universidade em nome do pai de Vicente. O acesso havia sido suspenso após as acusações, mas o conteúdo nunca fora oficialmente retirado. Ao amanhecer, os 3 já tinham um plano. Celina convocaria uma reunião extraordinária da Fundação e da Universidade para discutir publicamente a gestão do fundo de bolsas. Vicente buscaria autorização para abrir o arquivo antigo do pai. Helena compareceria, não como esposa traída, mas como sucessora formal da Fundação. E se os documentos não estiverem lá? Perguntou Vicente. Helena olhou para a gravação completa. Então ainda teremos a verdade. Mas desta vez, eu não vou deixá-la depender apenas da palavra de outra pessoa. Laila apareceu pouco depois das 7, trazendo um notebook e um medo que já não conseguia esconder. Álvaro vai dar uma entrevista às 10, informou. Ele preparou trechos da gravação e imagens da formatura. Vai dizer que Helena sofre de instabilidade emocional e que Vicente a convenceu a sabotar a aquisição. Helena não demonstrou surpresa. Você tem acesso ao material? Laila abriu o computador. Eu tinha. Ele trocou as senhas durante a madrugada, mas esqueci de contar que o sistema de comunicação fazia cópias automáticas dos arquivos enviados para edição.
Entre os dados havia versões diferentes do áudio de Beatriz. Uma delas continha cortes marcados, instruções para retirar o nome de Álvaro e uma mensagem enviada pelo próprio empresário ao editor. Preciso que pareça uma acusação contra Vicente, dizia. Celina leu 2 vezes. Isso liga Álvaro diretamente à manipulação. Laila assentiu. Ainda há mais. Ela mostrou um roteiro de coletiva em que Helena seria descrita como uma mulher influenciada por um antigo amante. Também havia um plano para anunciar, no mesmo dia, que Tiago assumiria um cargo simbólico na Horizonte após a aquisição. Ele está usando nosso filho para legitimar o negócio, disse Helena. Laila baixou os olhos. Tiago não sabe de tudo. Álvaro ofereceu a vaga dizendo que era uma oportunidade de começar a carreira. Helena sentiu raiva, mas não contra o filho. Pela primeira vez, enxergou com clareza que Álvaro distribuía versões diferentes da realidade para manter todos isolados. Tiago chegou à sede da Horizonte às 9, convocado pelo pai para aparecer diante das câmeras. Ao entrar no escritório, ouviu Álvaro discutindo com um assessor sobre a gravação. Parou atrás da porta quando o pai ordenou que o trecho fosse repetido até que parecesse suficientemente claro. Ninguém precisa ouvir o nome, disse Álvaro. Basta que a imprensa associe a fala a Vicente. Tiago entrou antes de perder a coragem. Então a gravação não acusa Vicente. Álvaro virou-se lentamente. Você não deveria estar ouvindo conversas privadas. Você disse que minha avó o acusava. Ela acusava um homem que destruiu a família. E você decidiu quem era esse homem. Álvaro dispensou o assessor e fechou a porta. Estou protegendo você de uma guerra que começou antes do seu nascimento. Tiago colocou o celular sobre a mesa, gravando a conversa, protegendo ou usando. Pela primeira vez, Álvaro não respondeu como pai, mas como executivo acuado. Tudo o que fiz foi para que você herdasse algo sólido. Até levar Laila à minha formatura. Aquilo foi necessário para forçar sua mãe a aceitar a separação. Tiago sentiu nojo. Você transformou meu diploma numa armadilha. Álvaro tentou tocar seu ombro, mas ele recuou. Sua mãe nunca teve força para cuidar de você. Tiago pensou na bolsa, na fundação e nos anos em que Helena estivera presente em cada fracasso silencioso. Talvez ela só tenha gastado toda a força tentando sobreviver a você. Às 10, a entrevista de Álvaro começou diante de dezenas de jornalistas. Ele falou por menos de 5 minutos antes de ser interrompido pela transmissão ao vivo da universidade, que anunciava uma sessão extraordinária sobre o futuro do fundo de bolsas. Celina surgiu no palco do mesmo auditório onde Helena fora humilhada 2 dias antes. Ao seu lado estavam representantes da universidade, auditores independentes e funcionários da Horizonte convidados para acompanhar a decisão. Helena esperava nos bastidores, vestida com um terninho azul escuro que pertencera à mãe. Não havia desejo de espetáculo em seu rosto. Havia medo, mas um medo que já não decidia por ela. Vicente aproximou-se com uma caixa metálica coberta de poeira. O arquivo do meu pai ainda estava no depósito. Dentro havia cópias autenticadas do contrato original, correspondências de Beatriz e um relatório escrito pelo pai de Vicente, mostrando que as assinaturas usadas na venda irregular haviam sido substituídas. O documento também ligava Álvaro às empresas que compraram os ativos desvalorizados. Isso não resolve tudo sozinho, disse Vicente, mas prova que ele mentiu durante anos. Helena segurou a caixa. Você encontrou o que seu pai tentou proteger. Vicente a encarou. E você encontrou a coragem que sua mãe tentou preservar. Ela respirou fundo. Não transforme isso numa história sobre nós. Não vou. Hoje é sobre você. Celina chamou Helena ao palco. Desta vez, os aplausos foram acompanhados por câmeras e perguntas. Ela parou diante do púlpito e viu Tiago entrar discretamente pela lateral do auditório. Álvaro apareceu logo depois, cercado por assessores, ainda tentando controlar a narrativa. Esta reunião não tem validade, declarou do corredor. Celina respondeu com calma. Tem validade suficiente para suspender qualquer operação que envolva a fundação até o fim de uma auditoria. Álvaro olhou para Helena. Você não sabe o que está fazendo. Ela aproximou-se do microfone. Durante 20 anos, essa frase foi usada para me impedir de perguntar, decidir e compreender. Hoje, ela não funciona mais. Helena explicou que não pretendia destruir a Horizonte, nem colocar empregos em risco. Propôs que a gestão dos centros acadêmicos permanecesse temporariamente independente, com participação de funcionários, universidade e auditores externos. Assim,
A aquisição seria suspensa sem interromper salários ou projetos. O argumento retirou de Álvaro sua principal arma. Você está usando informações roubadas, disse ele. Laila subiu ao palco antes que alguém a chamasse. Não foram roubadas. Foram copiadas do sistema que eu administrava por ordem sua. O auditório mergulhou em murmúrios. Celina reproduziu primeiro o áudio editado que Álvaro pretendia divulgar. Depois apresentou os registros digitais que mostravam os cortes. Por fim, a voz completa de Beatriz atravessou o salão. Quando ela pronunciou o nome de Álvaro, ele fechou os olhos por um instante. Não houve explosão imediata. Apenas um silêncio pesado, no qual anos de manipulação perderam a aparência de verdade. Vicente abriu a caixa do pai e entregou os documentos aos auditores. Laila apresentou as instruções de imprensa e os pagamentos lançados em seu nome. Tiago caminhou até o palco, segurando o próprio telefone. Eu também tenho algo, disse. A gravação feita no escritório foi reproduzida, revelando Álvaro admitir que usara a formatura para pressionar Helena e que escolhera fazer o áudio parecer uma acusação contra Vicente. Álvaro olhou para o filho como se aquela fosse a única traição que não previra. Você gravou o seu próprio pai? Tiago respondeu com a voz trêmula. Não, gravei o homem que estava usando meu pai como máscara. Helena viu a dor nos olhos do filho e soube que aquela vitória teria um custo. Ainda assim, não correu para poupá-lo da verdade. Durante anos, tentara protegê-lo escondendo feridas. Agora compreendia que amor também significava permitir que ele enxergasse. Álvaro subiu 2 degraus do palco, ignorando os seguranças. Tudo isso começou porque eu tentei salvar uma família que já estava falida, disse, encarando Helena. Seu pai era fraco, sua mãe desconfiava de todos e Vicente fugiu na primeira ameaça. Eu fui o único que ficou. Helena sentiu a antiga tentação de duvidar. Depois olhou para Celina, Laila, Vicente e Tiago. Todos haviam errado. Ela também. Mas apenas Álvaro transformara as fraquezas de cada um num sistema de controle. Você não ficou, respondeu. Você ocupou cada espaço vazio e chamou isso de lealdade. Ele apontou para os documentos. Sem mim você teria perdido tudo, talvez. Mas perder bens não teria sido pior do que perder a própria voz. Álvaro baixou o tom. Ainda posso proteger Tiago do escândalo. O filho deu um passo à frente. Pare de usar meu nome. Pela primeira vez, Álvaro ficou completamente sozinho. Os auditores solicitaram a apreensão preventiva dos registros ligados à aquisição e o conselho suspendeu sua participação nas decisões até o fim da investigação. Não houve algemas nem queda teatral. Houve algo mais devastador para ele. Ninguém mais obedecia. Quando o auditório esvaziou, Helena permaneceu no palco diante das cadeiras vazias. Vicente se aproximou, mas não tentou tocá-la. Sua mãe estava certa sobre mim, disse. Eu fui covarde. Helena olhou para o lugar onde estivera sentada na formatura. Eu também fui. Confundi silêncio com proteção. Isso não torna o que fizeram conosco menos cruel. Não, mas explica por que funcionou. Vicente respirou fundo. Não vou pedir que volte para mim. Helena finalmente o encarou. Ainda bem. Eu não saí de uma prisão para entrar numa promessa. Um sorriso triste apareceu no rosto dele. Então o que você quer? Antes que ela respondesse, Tiago surgiu no corredor. Tinha os olhos vermelhos e o diploma ainda dentro da pasta. Quero falar com você, mãe. Helena desceu do palco e parou diante dele. Tiago abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela não o abraçou imediatamente. Esperou, depois de anos decidindo o que os outros precisavam sentir. Helena escolheu dar ao filho o direito de falar por si mesmo. Ele respirou fundo e disse apenas, eu não sei como pedir perdão. Helena sentiu as lágrimas finalmente caírem. Então não peça ainda. Comece contando a verdade. Tiago assentiu, e os dois saíram juntos do auditório, enquanto atrás deles, Celina fechava a caixa de Beatriz. A guerra pública havia terminado. A parte mais difícil, porém, seria aprender a viver sem as mentiras que mantinham aquela família de pé. Nas semanas seguintes, o nome de Álvaro apareceu em manchetes que ele não podia controlar. A investigação sobre a Horizonte não terminou com uma prisão espetacular, nem com uma confissão diante das câmeras. Terminou de forma mais lenta e, para ele, muito mais cruel. O conselho da empresa o afastou da presidência, os contratos ligados à aquisição foram suspensos e uma auditoria independente confirmou que informações haviam sido ocultadas dos investidores. As transferências registradas em nome de Laila
foram rastreadas até ordens internas assinadas por assessores diretamente subordinados a Álvaro. Os documentos falsificados do passado foram encaminhados às autoridades competentes, e a família de Vicente iniciou o processo para restaurar oficialmente a reputação de seu pai. Álvaro continuou negando parte das acusações, mas perdeu aquilo que mais valorizava: o poder de determinar qual versão seria ouvida. Helena não comemorou sua queda. Quando o advogado explicou que o divórcio poderia ser concluído sem que ela renunciasse aos direitos ligados à fundação, apenas fechou os olhos e respirou. Durante anos, imaginara que sair daquele casamento exigiria uma batalha cheia de gritos. Na realidade, o momento decisivo foi silencioso. Ela assinou o próprio nome no fim da última página e percebeu que sua mão não tremia. Tiago levou quase um mês para voltar ao apartamento da mãe. Nas primeiras semanas, enviou mensagens curtas perguntando se ela estava bem, mas nunca dizia o que realmente queria. Helena não o pressionou. Sabia que o filho precisava reconstruir não apenas a imagem dos pais, mas também a própria identidade. Quando finalmente apareceu, trazia 2 sacolas de comida e o diploma que ainda não havia pendurado. Não sabia o que trazer, disse, parado na porta. Então comprei tudo o que você costumava pedir quando eu ficava doente. Helena abriu espaço para ele entrar. Comeram em silêncio durante alguns minutos, até Tiago colocar os talheres de lado. Passei a vida inteira achando que meu pai era forte porque nunca pedia desculpas. Helena não respondeu. E achei que você era fraca porque sempre cedia. Ele olhou para as mãos. Eu estava errado sobre os 2. Helena sentiu a dor, mas também uma pequena abertura. Eu também ensinei você a pensar assim. Cada vez que escondi o que acontecia para preservar uma falsa paz, deixei seu pai parecer mais sólido do que era. Tiago ergueu os olhos. Eu devia ter acreditado em você. Você devia ter feito perguntas. Eu também. Ele respirou fundo. Não sei se algum dia vou perdoá-lo. Helena tocou de leve a mão do filho. Perdão não é uma dívida. Primeiro descubra seus próprios limites. Álvaro tentou falar com Tiago diversas vezes. No início, enviou mensagens acusando Helena, Celina e Vicente de terem destruído a família. Depois mudou o tom e pediu ao filho que o visitasse, alegando estar sozinho. Tiago recusou até se sentir pronto. Quando finalmente aceitou o encontro, escolheu uma praça pública e pediu que Helena não o acompanhasse. Voltou 2 horas depois, abalado, mas sereno. Ele disse que tudo começou porque tinha medo de voltar a ser pobre, contou. Disse que passou a juventude entrando pela porta dos fundos das casas de gente rica e prometeu que nunca mais seria tratado como inferior. Helena reconheceu ali o homem que conhecera antes de ele aprender a esconder a insegurança sob ternos caros. Isso explica algumas escolhas, disse. Não desculpa nenhuma delas. Tiago assentiu. Álvaro havia pedido uma segunda chance como pai, mas ainda falava como se todos os crimes fossem acidentes produzidos pela ambição. Tiago estabeleceu uma condição simples. Não ouviria mais ataques contra a mãe. Quando Álvaro tentou culpar Helena novamente, o filho se levantou e foi embora. Não rompeu o vínculo para sempre, mas também não permitiu que o sangue fosse usado como corrente. Para Helena, aquilo foi uma forma de maturidade que nenhum diploma poderia representar. Laila aceitou colaborar com a auditoria e reconheceu publicamente sua participação na campanha contra Helena. Não tentou se transformar em vítima, perdeu clientes, enfrentou um processo profissional e precisou devolver valores recebidos durante o período em que trabalhara para a Horizonte. Meses depois, procurou Helena na fundação. A recepcionista avisou que ela estava esperando, mas Helena demorou antes de autorizar sua entrada. Laila parecia mais velha, não por causa do rosto, mas pela ausência da segurança provocadora que usava como armadura. Não vim pedir que esqueça, disse, nem que me perdoe. Helena fechou o relatório que estava lendo. Então por que veio? Laila colocou sobre a mesa uma carta de recomendação que havia escrito para uma ex-assistente prejudicada pelas ordens de Álvaro. Estou tentando corrigir o que ainda pode ser corrigido. Helena não tocou na carta. Você sabia que aquela formatura machucaria meu filho. Laila baixou os olhos. Sabia. E fiz mesmo assim porque queria provar que era mais importante do que você. A honestidade não apagou a ferida, mas impediu que ela fosse reduzida a uma desculpa fácil. Helena respondeu com calma. Você não era minha rival. Álvaro precisava que acreditássemos nisso para controlar as duas. Laila assentiu. Antes de sair, perguntou se algum dia seria possível recomeçar.
Helena respondeu que sim, mas que recomeçar não significava escapar das consequências. A Fundação Beatriz Sampaio retomou suas atividades sob uma nova estrutura. Helena recusou assumir sozinha todas as decisões e criou um conselho formado por educadores, funcionários, estudantes e representantes das famílias beneficiadas. Queria provar, primeiro a si mesma, que poder não precisava significar isolamento. Celina permaneceu como conselheira durante o período de transição, embora repetisse que já havia passado tempo demais governando nas sombras. Sua mãe me pediu que protegesse você, disse certa tarde, enquanto as duas organizavam as cartas de Beatriz. Talvez eu tenha confundido proteção com distância. Helena segurou o broche de camélia que Celina lhe entregara. Todos nós confundimos alguma coisa com proteção. Entre os documentos, encontraram relatos sobre o início da fundação, projetos de bolsas para jovens de regiões afastadas e anotações em que Beatriz descrevia a filha com uma ternura que Helena não conseguia recordar dos últimos anos de convivência. Não havia uma revelação nova, apenas a confirmação de que sua mãe também fora uma mulher imperfeita, assustada e incapaz de dizer tudo a tempo. Helena decidiu não transformá-la numa santa. Preferiu honrar suas escolhas corretas e aprender com seus silêncios. Na inauguração da nova sede, a fotografia cortada foi exposta restaurada, com os nomes de Beatriz, Celina e do pai de Vicente escritos abaixo. Vicente manteve distância durante os primeiros meses. Comparecia às reuniões relacionadas à universidade, apresentava relatórios e ia embora sem transformar cada encontro numa tentativa de reconciliação. Helena percebeu o cuidado, mas não se apressou para recompensá-lo. Quando ele a convidou para tomar café, ela aceitou apenas depois da terceira vez e deixou claro que não queria conversar sobre o passado durante toda a noite. Encontraram-se num pequeno café em São Paulo, longe dos restaurantes sofisticados frequentados por Álvaro. Vicente falou sobre o pai, sobre a culpa de não ter defendido sua memória e sobre os anos em que usara o trabalho como desculpa para evitar vínculos profundos. Eu disse que fui embora para proteger você, confessou. Mas também fui embora porque tive medo de descobrir que você realmente tinha escolhido outra vida. Helena não suavizou a resposta, e eu me casei porque tinha medo de descobrir que conseguiria sobreviver sozinha. Vicente sorriu com tristeza. Não somos exatamente os heróis daquela história. Não, e talvez seja por isso que ainda podemos ser honestos agora. Quando se despediram, ele não tentou beijá-la. Apenas perguntou se poderiam se ver outra vez. Helena respondeu que sim, não como promessa, mas como escolha daquele momento. A relação cresceu em passos pequenos. Vicente ajudava nos projetos da fundação quando sua experiência era necessária, mas Helena recusava qualquer tentativa de ele assumir problemas que cabiam a ela. Discutiram quando ele tentou intervir numa negociação difícil sem consultá-la. Ele se desculpou sem justificar o comportamento, e ela percebeu que uma relação saudável não era aquela sem conflito, mas aquela em que o conflito não se transformava em domínio. Tiago demorou a aceitar a presença dele. Durante um jantar, perguntou diretamente se Vicente pretendia ocupar o lugar do pai. Não, respondeu Vicente. Esse lugar existe entre você e Álvaro, mesmo que seja complicado. Eu só quero construir um lugar que seja meu, se sua mãe permitir. Helena observou o filho esperar uma resposta ensaiada e se surpreender ao não recebê-la. Aos poucos, os três aprenderam a permanecer juntos, sem fingir que o passado não existira. Não formaram uma família perfeita. Havia dias em que Helena ainda acordava assustada, convencida de que precisava pedir permissão para usar o próprio dinheiro. Havia momentos em que Tiago defendia o pai por impulso e se arrependia logo depois. Vicente ainda se fechava quando sentia medo de ser rejeitado. A diferença era que agora todos podiam nomear essas falhas. Um ano depois da formatura, Tiago voltou ao auditório como convidado de um evento para novos bolsistas. Não aceitou o cargo que Álvaro havia preparado na Horizonte. Começou a trabalhar numa organização menor ligada à educação e insistiu em ser contratado pelo próprio mérito. No palco, falou sobre as pessoas invisíveis que sustentavam a trajetória de cada estudante. Quando chamou Helena, não repetiu o espetáculo de Celina. Apenas estendeu a mão e disse: "Minha mãe me ensinou que força não é suportar tudo em silêncio. É saber quando a verdade precisa ser dita." Helena subiu ao palco sob os aplausos e sentiu a lembrança da humilhação daquele mesmo lugar perder parte de seu peso. Na primeira fileira, Celina usava o broche de camélia. Vicente estava ao lado dela,
sem buscar os holofotes. Tiago entregou à mãe uma cópia emoldurada do diploma. No verso, havia escrito que nenhuma conquista dele existiria sem os sacrifícios que ela fizera. Helena o abraçou diante de todos, mas o momento não pertencia às câmeras. Pertencia aos anos em que os dois haviam se amado através de mentiras e finalmente aprendido a se conhecer através da verdade. Naquela noite, Helena e Vicente caminharam pelo jardim da nova sede da fundação. As camélias plantadas em homenagem a Beatriz ainda eram pequenas, mas algumas já começavam a florescer. Vicente parou junto a um banco e retirou do bolso uma chave. Não é de uma casa, disse depressa, fazendo Helena rir. Nem de um apartamento, nem de qualquer coisa que obrigue você a decidir hoje. Era a chave de uma pequena sala que a universidade destinara a um arquivo sobre famílias injustamente afetadas por fraudes empresariais. Quero que você seja a primeira pessoa a entrar comigo quando o espaço estiver pronto. Helena segurou a chave, compreendendo o significado. Não era um pedido para que abandonasse a própria vida. Era um convite para compartilharem uma parte dela. Eu aceito, respondeu. Vicente tocou seu rosto com cuidado, esperando que ela diminuísse a distância. Quando Helena o beijou, não sentiu que recuperava o amor perdido. Sentiu que começava algo novo com um homem que também aprendera a permanecer sem controlar. Ao longe, Tiago conversava com Celina sob as luzes do jardim. Helena olhou para as pessoas que escolhera manter por perto e percebeu que sua vida não havia sido salva no palco. O palco apenas revelara a porta. Quem atravessara aquela porta, passo a passo, fora ela.